Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao 7º Fórum de Debate do Cluster Tecnológico Naval, com o tema O Futuro da Energia no Setor Marítimo Brasileiro, Desafios e Oportunidades. Antes de iniciarmos o nosso fórum, ressalto a relevância da data de hoje, em que se comemora a presença feminina no setor marítimo. Seguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis promovidos pela ONU, a Organização Marítima Internacional, IMO, dirigiu um estudo no intuito de verificar a presença feminina no setor marítimo. Nesta pesquisa foi constatado que 1,2% de toda a mão de obra utilizada é composta por mulheres. Em assembleia, entre os dias 8 e 12 de novembro do ano passado, a IMO decidiu estabelecer o Dia Mundial da Mulher no Mar, para ser comemorado todo dia 18 de maio. A data tem como objetivo celebrar essas profissionais e promover o recrutamento e retenção desses talentos no setor marítimo. Eu vou sair um pouco do script, que eu gostaria de fazer uma homenagem às mulheres. Eu sou neto de pescadores portugueses. E nessa procura de Portugal, de poemas, de histórias, e até a homenagem à nossa mediadora que está em Lisboa, eu peguei um texto conhecido de todos e eu acho que cai bem ao iniciarmos esse webinar. Trata-se de mar português. O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelha o céu. Os marinheiros daquela época tinham muito medo por desconhecimento que vinha após o cabo de bojador. Hoje nós vivemos num mundo de informação e conhecimento, e as mulheres hoje, como jovens marinheiros, fazem parte desse grande grupo que trabalha no mar. E para se ter toda a capacidade de trabalhar, se precisa energia. E energia é o nosso tema de hoje, e eu vou pedir aos senhores que tenham atenção no rápido currículo que eu vou falar das nossas 3 palestrantes, que denota toda a evolução das mulheres na época que ficavam em terra e os homens saíam, com as mulheres que hoje, juntamente com os homens, trabalham no mar e para o mar. Esse webinar está sendo gravado, portanto, mantenham seus microfones desligados e, para qualquer pergunta, utilizem o chat. O Cluster Series tem como propósito debater importantes temas com representantes de empresas, academia e do governo. Modelo triplo hélice, um dos pilares do cluster. Dito isso, agradeço a todos que se inscreveram e a doutora Daniela Abreu. Ela é doutora em Engenharia Geotécnica e Sustentabilidade pela Universidade de Birmingham, Reino Unido, e graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi gerente de sustentabilidade na Skanska, onde foi responsável pela estratégia de sustentabilidade e gestão de grandes projetos de construção na Europa, Estados Unidos e América Latina. Atuou como secretária de Estado para Assuntos Internacionais do governo de Santa Catarina, no Brasil, e atualmente ocupa o cargo público de diretora executiva do Sapiens Park. A doutora Magna Chambiak é mestre em Engenharia Química pela COP do Rio de Janeiro e engenheira civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se especializou em engenharia de reservatórios e avaliação
de formações e, posteriormente, em produção de petróleo e gás, na hoje denominada Universidade Petrobras. Iniciou sua carreira na Petrobras em 80, atuando sempre na área de produção, onde acumulou conhecimento sobre todas as áreas em produção no Brasil. Na ANP, assumiu a assessoria da Diretoria de Exploração e Produção em 2002. Logo após, assumiu também as superintendências de exploração e a de definição de blocos, com vistas retomadas de licitação. Assumiu a diretoria da ANP em 2008 e a diretoria-geral em 2012. Atualmente, é assessora fiscal da Alerj, entre outras funções. A doutora Meg Montana, iniciou a carreira também na Petrobras e na CVN. É advogada com quase 20 anos de experiência no setor de energia, tendo atuado nas esferas pública e privada, com foco no direito administrativo, regulatório, contratual, licitações, bem como questões fiscais, como royalties e repeto. Foi especialista em assuntos regulatórios na Shell, empresa onde trabalhou de 2012 a 2021. Atuou como superintendente de petróleo e indústria naval no estado do Rio de Janeiro. Foi gerente jurídica do IBP, participando da discussão sobre o marco regulatório da partilha e concessão. Atualmente, é gerente regulatório da 3R Petroleum. A doutora Sabrina Medeiros é doutora em ciência política. Foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do programa de pós-graduação em História Comparada e professora de Economia de Defesa, e coordenadora em Jogos de Crise do Colégio Interamericano de Defesa, OEA, Washington, D.C. Atualmente, está licenciada como professora da Escola de Guerra Naval e colaboradora do Laboratório de Simulações de Cenários. É professora de Relações Internacionais da Universidade Lusófona de Lisboa, pesquisadora do Interagency Institute e do Instituto de Defesa Nacional de Portugal. Ressalto que os participantes estão livres para manifestar suas opiniões, o que muito enriquece esse tipo de debate. No entanto, não representam necessariamente o ponto de vista do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro ou de seus associados. Tenhamos todos um excelente debate. Professora Sabrina, diretamente de Lisboa, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Almirante da Silva. Em seu nome, eu agradeço a todos do cluster e da comunidade marítima pelo convite honroso. Eu, que sou uma entusiasta desse projeto e de alguma forma, acompanhei também o seu nascimento, fico muito feliz de ver a repercussão e o quanto a unidade desse projeto pode garantir o desenvolvimento para o desenvolvimento nacional, alguma coisa muito única, né, na história, eu acho até na história marítima ou do setor marítimo no mundo. Eu quero dizer aqui, dar os meus agradecimentos e a minha honra também em nome da escolha que foi feita aqui em torno do Dia da Mulher Maritimista, do dia 18 de maio. Em especial, eu dirigi um estudo que foi publicado com alunas do programa de pós-graduação em estudos marítimos da Escola de Guerra Naval, que foi um estudo publicado na World Maritime University, no Journal da World Maritime University, que é o Journal of Maritime Affairs, que é justamente sobre o mapeamento da importância das mulheres no mercado marítimo, na comunidade marítima brasileira, e que no âmbito da IMO foi o primeiro estudo desse tipo, e eu aqui fico ainda mais feliz de estar do lado dessas mulheres com um grande perfil de representação para nós que sabemos da importância da comunidade marítima brasileira para a formação de uma comunidade marítima internacional e, naturalmente, aquilo que acontece no Brasil impacta sobremaneira, não só nos países da língua portuguesa, como aqui estou, em Portugal, que é um país que tem um ministério dedicado ao mar,
mas também como essas práticas, as boas práticas dessa comunidade também têm alavancado, inclusive, a igualdade de gênero também nesse país. Então, eu queria dizer mais ou menos do formato que, como moderadora, eu vou adotar. Eu vou convidar cada uma das palestrantes para proferir a sua fala de até 15 minutos, eu sinalizarei para que a gente consiga, então, usufruir do debate logo após as apresentações seguidas e na ordem do programa, que aqui estão, começando com a doutora Daniela Abreu e depois a doutora Magda Chambriard e depois a doutora Meg Montana. E aí eu então introduzirei a fase de perguntas por meio da elaboração de uma primeira pergunta que vou me dar o direito de fazer na qualidade de moderadora e depois abrir ao público. Então, sem mais delongas, eu queria então convidar ao palco aqui do nosso evento do Cluster Tecnológico Naval, para falar sobre o futuro da energia no setor marítimo brasileiro, desafios e oportunidades, eu convido a doutora Daniela Abreu. Muito obrigada e é uma honra estar do seu lado, doutora Daniela. Fica à vontade. Eu que agradeço o convite, primeiramente, né, agradecer a todos pela participação aqui, pela presença, agradecer pelo convite de estar nesse painel aqui tão renomado, num dia tão especial. Então, primeiramente, me sinto honrada e agradeço muito a oportunidade. Mais ainda porque é um painel bem específico sobre o setor naval, e este não é o meu setor. Então, eu vou começar explanando um pouco dessa questão da transição energética, né? A minha área de atuação, ela é hoje bem ampla, mas a minha especialização e o começo da minha carreira toda foi na área de sustentabilidade para infraestrutura e construção, e obviamente energia, as obras de energia entram todas nesse âmbito da infraestrutura. Então, eu tenho aí 15 anos de experiência no trabalho de colocar as ODSs e hoje que se chama ESG, né? Os conceitos de sustentabilidade, as demandas da sustentabilidade dentro desse nosso mundo de infraestrutura, que é um mundo bem técnico, bem engenheiro, e um mundo que às vezes não avança tão rapidamente, talvez quanto da tecnologia e outros, né? A gente discutia muito por que as nossas matrizes energéticas não mudam tão rápido quanto os modelos de carro, mas são indústrias diferentes. Então, eu vou conversar sobre as mudanças no setor da energia em geral, e daí deixo com vocês a aplicação específica no setor marítimo, mas acho que tudo aqui é muito relevante e faz muito sentido nesse contexto. Então, há 30 anos atrás, as conversas sobre meio ambiente se aprofundaram no âmbito global, e as demandas mais específicas começaram a aparecer com assinaturas de acordos, com a Rio 92, mais para frente com a assinatura do COP. Então, é uma crescente global de demanda de responsabilidade, de conceitos de sustentabilidade em todos os setores da economia, né? E a energia não deixa de ser um deles. Então, a energia vem dentro deste contexto sido questionada, as nossas matrizes energéticas e a nossa produção de energia vem sido questionada, às vezes até atacada, algumas das indústrias, como a do óleo, e se chegou a estudos globais, que podem ser questionados ou não, mas enfim, que conseguiram criar pactos globais de assinatura e acordo de descarbonização no mundo. E isso gera um impacto gigante no setor, né, da energia, que é o setor em discussão aqui. Então, esses acordos, eles colocaram pressão nos governos, colocaram pressão nas empresas, colocaram pressão nos empresários e em todos os projetos. E o setor da energia ficou muito em evidência. Ficou sendo demandado de que ocorresse uma transição, então que se reduza as emissões de carbono do setor de energia num prazo X, 20 anos, 30 anos, 50 anos, existem várias metas, não existe uma meta definida que todos concordem, mas existe então essa demanda global de redução de carbono no setor de energia. E isso vai nos trazer então aqui ao tema, que são oportunidades e desafios.
porque é um desafio muito grande descarbonizar a nossa matriz energética global, ao mesmo tempo que é um desafio, mas existe pressão de todos os lados, dos investidores, dos governos, da população em si, né? Tem novas gerações que não aceitam mais determinadas formas de energia ou que não querem mais usar um carro a combustão. Então, essa pressão coloca no setor um timeline aí de mudança, e essa mudança gera, então, para nós, essa oportunidade, esse desafio. E que oportunidades e desafios são esses, que é o que nós vamos conversar aqui hoje. Então, o desafio é gigante, porque nós temos um consumo global de energia crescente, e ele hoje ele é atendido basicamente com combustíveis fósseis que geram essa produção, né, de carbono no mundo todo. Para que isso seja mudado, precisa que se transforme essa matriz energética. E isso demanda infraestrutura, isso demanda que todos os setores se readequem. E como a gente falou, né, mudar uma pipeline ou construir uma usina não é uma coisa que, não é um projeto que se faz de um mês para o outro. Esses projetos são demorados, esses planejamentos são demorados. Se não existe o planejamento, daí que não acontece. Então, os desafios são gigantes e as indústrias, e daí a indústria naval sendo uma delas, tem que se adaptar. Então, como que tem sido tratado em geral? Então, a primeira coisa é entender o desafio. A nossa indústria, ela, né, hoje emite X toneladas de carbono por ano. Quais são as metas e como que nós vamos chegar lá? Então, um planejamento de país, de estado, de organização, de empresa é necessário para que essa descarbonização aconteça. Então, no setor naval não é diferente. Agora, esse planejamento é feito para o setor todo, é feito pelo governo federal, é feito pela sua empresa, é feito pelos gestores, enfim, né, das frotas de navios, daí a indústria tem que se reorganizar. No setor da construção e da infraestrutura, geralmente vem uma demanda de legislação do país, e essa demanda ela vai escalar para todos os, né, os entes e atores, até o supply chain, até o fornecedor na última escala. Então, esse planejamento, se ele for feito no país, ou no estado, ou na empresa, ou no projeto, ele tem que atender determinadas metas. Então, no setor naval não é diferente, precisa ter meta, precisa ter plano, e esse plano precisa ser colocado em ação. E como que, de novo, isso tende a acontecer? Numa transição, porque como essas transformações são muito fortes, elas são muito demandosas de capital, né? Uma matriz energética, ela custou caro para ser construída e ela custa caro para ser transformada. Então, um planejamento muito forte econômico também é necessário. E para que esses investimentos sejam feitos, precisa de tempo. Então, a estrutura deve ser de transição, não dá para jogar tudo fora e no outro dia ter virado a chave. Então, a primeira oportunidade talvez esteja aí, né? Em todos esses serviços e todos os produtos e todas as necessidades dessa transição. Falando primeiro da transição. Então, quem faz o planejamento, quem ajuda com as soluções para esse planejamento é o setor de tecnologia, é o setor acadêmico, são empresas, são novos negócios, são novas empresas que vão vir em resgate dessas indústrias que precisam se transformar. Então, tem todo um mercado de oportunidades na transição, seja ela para gás, seja ela para outros combustíveis, biocombustíveis, seja ela já para uma matriz bem mais limpa, para usinas de energia solar, enfim, para comprar essa energia de outro lugar, para produzir células de nitrogênio. Então, assim, existe um tempo de transição e existe formas... Agora deu um eco em algum lugar. Existem formas de transição e existem produtos de transição. E nesses produtos vêm todas as oportunidades. E daí, conforme o planejamento se avança e essa transição vai acabando, existe também o planejamento da solução definitiva, que seriam as matrizes totalmente limpas de energia. Seria uma descarbonização total, seria uma indústria zero energia. É possível isso para a indústria naval?
quanto tempo leva, quanta tecnologia demanda. Essas tecnologias já existem, essas tecnologias precisam ser criadas, o setor da inovação está focado nisso, existem hubs de startups trabalhando só nesse futuro. Então, aí, né, são outras oportunidades de um segundo momento. Então, no meu entendimento, assim como para qualquer outro setor, hoje digamos assim, a overview, né, dessa transição ou dessa mudança da matriz econômica do setor naval gera todas essas oportunidades, elas vêm faseadas, então a curto prazo é focar numa transição, não numa solução definitiva. Então, né, de novo, gás natural, coisas mais simples de serem trocadas, só troca o combustível, deixa de usar um combustível totalmente fóssil por um biodiesel, começa a se evoluir na própria tecnologia, né, do maquinário, se evolui nos motores, se passa para a célula elétrica, enfim, transforma-se o que se tem, então esse é um período de transição, e se planeja chegar numa solução totalmente limpa, aonde acaba a transição, no momento em que a gente possa dizer que essa transição foi feita. Esses momentos, de novo, para uma empresa talvez seja uma coisa fácil, que vai fazer em 5 anos, vai ser zero energia, mas talvez para o planeta a gente não veja nem aconteceu 100%, né? Então, a gente tem que estar focado na meta do objetivo. Então, de novo, se é um governo federal, são planejamentos gigantes e metas gigantes. Mas se for uma empresa, se for um fornecedor, se for um produtor de algum produto específico, ele pode andar mais rápido. Então, cada um tem que entender o seu planejamento, a sua timeline de transição e alcance de encerrar essa transição, quais os desafios nesse caminho, e daí, como negócio e como setor, aproveitar ao máximo essas oportunidades. Então, focar em novas energias, novos serviços, novas consultorias, novos conteúdos, tudo que essa transição vai demandar. Então, ofertar esses produtos, né, criar esse novo mercado para essa transição e avançar aproveitando dessas oportunidades, entendendo que né, a gente, depois que passou pelo Covid e agora essa questão aí de guerra, a gente não pode ter certeza do dia de amanhã, mas todas as tendências dizem que essa transição é iminente, que a gente vai ser cada vez mais pressionado para ela, então que esse desafio só vai ficar maior e essa oportunidade vai se tornar mais latente. Então, com isso em mente, avaliar todos os planejamentos, de novo, do país, do estado, da sua cidade, da sua empresa, com esse foco e trabalhar, assim, em aproveitar ao máximo as oportunidades desse momento. Então, da minha parte, acho que é uma provocação, né? É um entendimento da situação, e daí fico para as nossas palestrantes aqui, colegas de painel, aplicar isso mais especificamente no setor. Muito obrigada, Daniela, pela sua fala. É muito importante que a gente traga a agenda e a agenda internacional e como ela coaduna com a comunidade marítima. A gente sabe que há uma série de expectativas em relação aos processos regulatórios e à adoção desses processos que têm um caráter amplo e absolutamente internacionalizado. E é muito bom ouvir de você que o setor brasileiro está se preparando para isso e que essa é uma transição contínua e que também não não só é uma fase de transição, que precisa ser entendida como uma transição, mas você deixou aqui para nós e para os seus espectadores um certo sentido otimista de que todos os pedaços dessa cadeia, né, do nosso setor estão, de alguma forma, prontos para começarem essa adaptação, né? E essa acho que você oferece aqui uma linguagem de otimismo em relação a como o setor pode se mover nessa direção. Eu queria então convidar, já trago você de volta para falar um pouco mais com o nosso público, e eu queria então convidar agora a doutora Magda Chambriard. Por favor, 15 minutos. Doutora Magda, é um prazer estar aqui contigo e poder escutar um pouco mais sobre a sua experiência
em matéria de petróleo e gás e produção energética nesse setor. Muito obrigada. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Agradecer o convite aí do diretor Walter da Silva, a gentileza do convite, né? Especialmente nesse dia de comemoração da Mulher no Mar, né? Descobri isso hoje, não sabia disso. Foi uma surpresa muito bacana do diretor Walter, né? Que nos surpreendeu a todas. Obrigada mais uma vez pela deferência. E é muito bom também estar aqui participando desse painel ao lado de tanta mulher preeminente, né? Tanta mulher que contribuiu tanto para essa indústria e para o desenvolvimento em termos globais da indústria do mar. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Muito provavelmente eu vou demorar um pouquinho mais do que 15 minutos, mas a Sabrina pode me cortar a hora que ela precisar. Eu vou falar aqui, então, sobre o futuro da energia, mas, obviamente, como a minha experiência é de petróleo, eu vou focalizar principalmente a questão do petróleo. Vamos lá. Eu não estou conseguindo passar Só um minutinho, gente. Eu não estou conseguindo passar a apresentação. Primeiro testa no seu PowerPoint e depois projeta para a gente. Não, E já se não estão. conseguir, você pode passar para mim ou para alguém e a gente pode projetar também. Espera aí um pouquinho. A gente já tinha testado e eu tenho medo que seja alguma questão da internet. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo sim, está tudo bem, a primeira tela. Se não ficar na tela grande, a gente volta para essa tela. Já está na tela grande. Vamos ver agora. Isso. Já foi. Agora Bom, foi, perfeito. Muito obrigada. eu que agradeço. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o futuro da energia com foco no petróleo, né? Mas vou falar principalmente sob o ponto de vista da assessoria fiscal da LERJ, que é a entidade que hoje eu represento aqui nesse evento. Tá? Só para apresentar vocês para a assessoria fiscal da LERJ, isso foi uma assessoria criada 2 anos atrás, em dezembro de 2019, que tem o objetivo de subsidiar os trabalhos da LERJ, assessorando a entidade na busca de caminhos para a dinamização da economia fluminense. Né? Então, nesse quesito, né, a assessoria fiscal ela dá apoio a trabalhos legislativos, inclusive CPIs, estudos complexos produtivos de diversas áreas da economia fluminense, etc. Né? E ela pretende se firmar, então, como um centro de reflexão e proposição de soluções planejadas para o estado do Rio de Janeiro. Bom, dito isso, né, apresentando a assessoria fiscal, eu vou entrar na questão do petróleo e do gás. Né? Vou mencionar a Daniela, né? A Daniela falou de transição energética, então, quando a gente fala de petróleo hoje em dia, num momento de transição energética, a primeira pergunta que surge é: ok, mas petróleo por quanto tempo? Né? E esse, obviamente, é um tema que interessa ao Estado do Rio de Janeiro e à LERJ, porque, afinal de contas, 80% da produção de petróleo do Brasil vem do Estado do Rio de Janeiro. Né? E para responder essa pergunta, a gente tem que dar uma olhada em números. Né? Como é que funciona a geração de energia primária no mundo hoje em dia? Né? E quando a gente olha para o mundo, a gente vê um mundo que tem como geração de energia primária, a origem dessa geração de energia primária, 83% do combustível fóssil. Como a Daniela falou, essa é uma transição que não é fácil. Né? É uma transição que demora, e eu costumo dizer o seguinte: olha, não se dá cavalo de pau em transatlântico, né? Já que nós estamos falando de economia do mar. Então, essa é uma questão para ser enfrentada, e
muito provavelmente o petróleo ainda vai ser importante e decisivo em termos de geração de energia para o mundo por algumas décadas. No mundo, as renováveis representam 13% da matriz energética, mas o Brasil está numa situação muito melhor do que isso, né? Quando a gente fala de matriz energética do Brasil, nós falamos de uma matriz energética que é 46% renovável, ou seja, isso é um paradigma mundial, uma coisa bacana, né? Mas o que a matriz energética brasileira tem em comum com a do mundo é que ambas têm como principal fonte de energia primária o petróleo, né? E o petróleo associado à mobilidade. Trouxe para vocês aqui um gráfico de produção e consumo de petróleo no mundo, né? E nós vamos ver que o Brasil é um dos 10 maiores produtores de petróleo e é um dos 10 maiores consumidores de petróleo também. Então, em termos de produção, o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo, né? E o estado do Rio de Janeiro, né? Se fosse um país, seria o 11º. Né? No caso do consumo, a gente tem o Brasil, que é o 8º maior consumidor de derivados do mundo, tá? Com um mercado de derivados gigantesco, né? Um mercado de derivados de porte mundial. Vou falar um pouquinho, então, disso aí, como é que isso aí se traduz na questão de interesse do Estado do Rio de Janeiro. Né? Como eu disse, 80% da produção do Brasil é oriunda do Estado do Rio de Janeiro, uma atividade no Rio de Janeiro que é toda no mar, né? Ela acontece completamente no mar, ela envolve a produção de 38 campos de petróleo que hoje produzem 53 plataformas, que nada mais são do que navios, né? E essa operação gera para o Estado do Rio de Janeiro uma receita de 32 bilhões de reais. Esse foi o apurado em 2021 em relação a royalties, participações especiais e ICMS. Então, nós estamos falando de uma indústria que é absolutamente essencial para o Estado do Rio de Janeiro. No Brasil, eu tenho os números do apoio a essa indústria. No Estado do Rio de Janeiro, nós ainda estamos buscando. Mas no Brasil, para produzir no mar, se precisa de 398 barcos de apoio, sendo 361 de bandeira brasileira. Então, vocês já veem que não basta produzir no mar, né? Apesar da produção se dar no mar, tem toda uma indústria de apoio a essa operação que também tem a ver e também está diretamente acontecendo relacionada à economia do mar. A gente diz assim, olha, o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo, o Estado do Rio de Janeiro seria o 11º, então o Estado do Rio de Janeiro está rico, né? E aí eu vou dizer para vocês que não é bem assim, né? Do total arrecadado em compensações financeiras no país, aí eu estou falando de royalties e participações especiais, a maior parte se destina à União Federal, 42,4% em 2021, e cabe ao Estado do Rio de Janeiro, então, apenas 1/4 desse montante. Ainda assim, é uma arrecadação absolutamente relevante para o Estado, né? Ela corresponde a 35% da arrecadação do Estado, né? E 28% desse número, né? Desses 35, 28 são referentes à exploração e produção de petróleo no mar do Estado do Rio de Janeiro. Né? E o que é curioso aqui é um desafio e é também uma oportunidade, né? É quando a gente observa que toda essa atividade acontece no mar, mas a indústria naval brasileira e a indústria naval fluminense ainda é muito pouco demandada. Né? Quando a gente olha números de arrecadação de ICMS, a gente vê que apenas 0,03% da arrecadação do Estado é decorrente de construção, manutenção e reparo de embarcações. Né? Quando, na verdade, a gente olha para trás e vê que no período de 2002 a 2010,
o Brasil já foi capaz de produzir 200 embarcações de apoio, né? E hoje em dia não estamos mais fazendo isso, né? Então temos aqui um desafio que é continuar fazendo e uma oportunidade que eu vou mostrar mais adiante. Bom, estudos da assessoria fiscal da LERJ quantificaram, identificaram, né, 800 bilhões de reais. 800. Olha, tem um microfone aberto aí, gente, por favor. Tem 800 bilhões de reais em contratos ativos em agosto de 2021, referentes a contratos Petrobras para exploração e produção. Veja que a Petrobras representa 95% da produção de petróleo e gás do Brasil. Só que quando a gente olha para esses contratos, a gente vê que 61%, tá, escoam para fora do país e apenas, de novo, 25% ficam no estado do Rio de Janeiro. Temos aqui um desafio de fazer melhor e uma oportunidade, porque a demanda, eu vou mostrar mais adiante, que está crescendo. No caso do gás natural é a mesma coisa, aí eu vou voltar para a Daniela Abreu, ela falou do gás como combustível de transição, né? Esse gás na indústria do petróleo ainda é um efeito indesejado, Daniela, e ele precisa ser um efeito mais desejado, né? E nesse caso nós temos aqui 50% do gás produzido reinjetado, e esse gás reinjetado, ele acontece principalmente no pré-sal, né? Então, precisamos aí, né, construir uma infraestrutura para escoamento desse gás, para levar esse gás de alto mar para a costa, né, que depende da construção de demanda firme, que depende de expansão de consumo, né, e tudo isso tem a ver com política de país, de novo, como falou a Daniela, né? Construção e manutenção desses dutos que acontecem no mar também acontecem dependendo de apoio marítimo, né? Então, vocês vão vendo que a indústria naval no estado do Rio de Janeiro ela está intimamente relacionada com a indústria do petróleo. Vamos falar, então, agora dos desafios e oportunidades, né? Quando a gente olha para frente, a gente vê uma produção de petróleo crescente, em função principalmente do potencial do pré-sal, né? Essa curva aqui que vocês estão vendo no gráfico à esquerda, né, mostra até 2021 uma produção efetivamente realizada e, a partir de 2022, uma previsão de produção baseada, né, no que a indústria está dizendo que vai fazer para o quinquênio 2022-2026, e mais considerando a entrada de mais 3 plataformas por ano, principalmente no pré-sal, a partir de 2027. Então, quando a gente olha para frente, a gente vê um país que pode chegar a 2030 produzindo em torno de 4,5 milhões de barris por dia de petróleo. Isso significa mais exportação, mais transbordo, que também acontece no mar, né? Isso considera pelo menos mais 16 plataformas, que na verdade são navios e para serem instalados no quinquênio 2022-2026, e nesse caso aqui consideramos mais 15 no quinquênio seguinte. Então, estamos falando aí de 31 plataformas no decênio, né, que tem que contar com o apoio da indústria naval e da economia do mar. Espera-se que cada vez mais com construção de navios ou de parte deles no Brasil. Só que para produzir isso tudo, eu preciso de cerca de 3 barcos de apoio por plataforma. Isso significa que, quando eu olho para 2026, eu estou enxergando uma oportunidade de pelo menos 50 barcos de apoio novos, né, a serem construídos em algum lugar do mundo, e se espera que boa parte deles possa ser construído no Brasil. Está aqui uma oportunidade real, né? Principalmente quando a gente olha para o estado do Rio de Janeiro, e de novo eu estou representando aqui a assessoria fiscal da LERJ, né? Um estado do Rio de Janeiro que conta com 16 estaleiros e uma indústria naval que hoje emprega
41% do que empregava há poucos anos atrás. Ou seja, uma indústria naval ociosa, né, e ansiosa por demanda da indústria, né, e uma demanda da indústria completamente viável frente ao aumento de atividades que se espera para o decênio. Dentre as oportunidades dessa indústria, a gente fala também de descomissionamento. Eu gostaria de minimizar o descomissionamento, porque antes de arrasar essas instalações, né, eu torço para que elas aconteçam cada vez mais em prol do Estado do Rio de Janeiro. Já vou dizer para vocês por que já, né, qual é o desafio que está posto para o Brasil. A gente tem um descomissionamento previsto até 2025 de 18 plataformas, segundo a Petrobras. Eu, particularmente, questiono bastante esse cronograma, mas está se falando de um total de negócios de 5 bilhões, que, de novo, né, mesmo sendo potencial de negócios da indústria do petróleo, não necessariamente representa o potencial de negócios para o Estado do Rio de Janeiro, que deve ser muito menor do que isso. Para não deixar a Daniela triste, né, eu vou falar também de oportunidades e desafios para além da indústria do petróleo e gás, né? Então, o Operador Nacional do Sistema, né, ele se manifesta dizendo o seguinte: olha, a energia eólica no quinquênio 2022-2026 vai crescer no Brasil, né? E deve crescer um número da ordem de 7 gigawatts, né? Aumentando aí um pouco mais de 2% sua participação na matriz energética brasileira, que já é ótima, né? Que já são os 46%. Então, quando a gente olha essa oportunidade, né, e vai à mídia especializada pesquisar o que as empresas divulgaram, né, de real intenção de fazer essa questão eólica, né, de viabilizar essa questão eólica, a gente encontra uma multinacional como a Equinor, que em 2020, né, divulgou à imprensa um pedido de licenciamento ambiental para parques eólicos offshore no estado do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vai se apresentando como uma boa oportunidade de localização desses parques eólicos offshore. Isso aconteceu em 2020, em 2021 nós tivemos uma outra divulgação para a imprensa, dessa vez do Porto do Açu, com um pedido de licenciamento ambiental para um parque eólico offshore, também no estado do Rio de Janeiro, né? Então, estamos falando aí de uma oportunidade de construção de parques eólicos offshore de 6 gigawatts, o que não é uma coisa nada pequena, né? Uma grande oportunidade para o estado do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, um grande desafio para nós todos brasileiros, porque a gente tem que olhar um Brasil que consome 4,6 vezes menos energia per capita que os Estados Unidos e 2,5 vezes menos energia per capita que a Alemanha. E aí a Sabrina pode me perguntar assim: ok, Magda, mas você quer comparar o Brasil com os Estados Unidos, a primeira potência do mundo? Você quer comparar o Brasil com a Alemanha? Você não acha que isso é muito? E aí eu vou responder assim para a Sabrina: é verdade, Sabrina. Mas quando nós olhamos para o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, um dos 10 maiores produtores do mundo de petróleo, um dos 10 maiores consumidores do mundo de petróleo, nós vemos um Brasil que consome per capita menos do que a média mundial. Tá? Então, eu diria o seguinte: olha, que tal, né, nós olharmos a oportunidade de alçar o consumo de energia do Brasil, no mínimo, ao patamar de média mundial. E só aí já existe um tremendo desafio e uma tremenda oportunidade, né? Só que a maior parte do que eu apresentei aqui está acontecendo
no estado do Rio de Janeiro. Então, temos aqui um tremendo desafio e uma tremenda oportunidade para o estado do Rio de Janeiro, que precisa não apenas olhar para isso como uma oportunidade para a indústria e para a iniciativa privada, mas também uma oportunidade de se preparar para recepcionar esse investimento, né, e criar um ambiente de negócios favorável, numa questão que precisa ser monitorada, numa questão que precisa ser fiscalizada, numa questão que precisa ser regulada para que isso aconteça da melhor forma possível no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Né? E como comentário final, né, para encerrar, eu tenho que dizer para vocês que a gente acredita firmemente que o estado do Rio de Janeiro, o setor naval e o setor petróleo são absolutamente indissociáveis em termos de investimento futuro. Né? A gente não pode ter dúvida que a geração de energia renovável vai crescer, que o setor petróleo vai crescer no país, né? E que o Brasil vai gerar mais energia. Né? Mas o que a gente também não pode perder de vista é que tudo isso vai acontecer em função do pré-sal, em função das localizações, das possibilidades de vento e etc., apoiados na economia do mar. A economia do mar vai ter muita participação nesse assunto, crescimento de energia. Né? E o estado do Rio de Janeiro, como ele está completamente indissociável do setor petróleo e do naval, ele vai ter que contribuir junto, né? E se preparar junto. Né? E o que eu posso garantir para vocês é que a assessoria fiscal da Alerj vai estar, sim, apoiando o estado do Rio de Janeiro e discutindo seus sistemas produtivos e auxiliando o estado a enfrentar o desafio e a oportunidade desse crescimento de forma o mais eficiente e organizada possível. Era o que eu tinha para dizer para vocês. Espero, Sabrina, não ter ultrapassado muito meu tempo. Não muito. Ainda temos tempo aqui para o debate. Queria agradecer imenso, como dizem aqui, a doutora Magda, pelo complemento à palestra antes da doutora Daniela, que apontando a parte do poder público e como ele tem se organizado, e é muito relevante o papel da doutora Magda nessa tarefa de assessorar e criar condições para que esse conteúdo, enfim, que diz respeito tanto à economia do mar, como ela apontou, mas também todos os trânsitos que tocam à maritimidade e ao poder estratégico da maritimidade, como todas elas merecem ser tratadas pelas políticas públicas e, sobretudo, pelas políticas públicas também das regiões e dos entes federativos. Eu queria, então, agradecer à doutora Magda e pedir para ela que ela espere um pouquinho para a gente voltar aos nossos debates. E agora eu tenho a honra de convidar a doutora Meg Montana para falar também agora como uma especialista na Petrobras e também dando esse teor mais jurídico à questão, trazendo seu expertise aqui em matéria de licitações e em matéria de contratos. Então, bom, o palco é seu, muito obrigada mais uma vez, é um prazer e é uma honra estar aqui do seu lado, doutora Meg. Obrigada, Sabrina. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite ao Almirante Maldonado, a todo o pessoal da EGPROM, da Marinha. Eu, como amiga da Marinha, tenho muita honra de estar aqui, principalmente nesse dia, né, onde se comemora a entrada das mulheres na indústria marítima. Então, é um prazer estar ao lado também de pares como a doutora Magda, que foi de grande inspiração, já sendo diretora da Agência Nacional do Petróleo, além das demais colegas. Então, só fazendo uma pequena correção, eu já fui da Petrobras, mas hoje eu estou na 3R Petroleum, que é uma independente nacional, com muito orgulho, e já praticamente dobrou o tamanho em 3 anos, e a tendência é só crescer, graças a Deus. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Não sou especialista na parte de renováveis, mas eu pedi uma ajuda aqui ao time, até agradeço
ao Arthur, que está aí, e todo o time da 3R que me ajudou a fazer a pesquisa com as principais alternativas, né, de combustíveis, a substituição do combustível fóssil, de forma a tentar descarbonizar o cenário atual, em função das oportunidades e peculiaridades que existem no Brasil atualmente, né. Então a 3R, o que seriam os 3 Rs, né? Redesenvolver, revitalizar e repensar. Isso considerando as instalações já existentes onshore e offshore também. Isso aqui é apenas um disclaimer obrigatório, já que a ação é listada em bolsa, mas qualquer coisa que eu falar aqui não implica influência no preço das ações ou na compra das mesmas, por favor. Mas seguindo, a trajetória da 3R, né, nas fusões recentes, a gente pode observar aqui que desde 2019, onde foi comprado o Polo Macau, Rio Ventura, Areia Branca, que veio da Duna, e Recôncavo também, na Bahia, tudo de ativos de desinvestimento da Petrobras. Então, a ideia é essa, fomentar a entrada de novos players, que hoje já existem mais de 100, como a doutora Magda já pontuou, tem oportunidades, né, para várias empresas, não só as majors, mas aqui a gente está em crescente ascensão, né, e a tendência é adquirir novos ativos, já estamos em processos de cessão junto à ANP, inclusive para offshore, que seria o Polo Pescada, Potiguar, também no Rio Grande do Norte, onde já temos a presença onshore, Peroá, no Espírito Santo, Papa-Terra, no Rio de Janeiro, e Fazenda Belém. Então, a gente também adquiriu novos blocos na oferta permanente. A ideia é dar continuidade à produção, fomentar e otimizar esses reservatórios que já são de campos maduros. E também já fizemos o primeiro descomissionamento agora de Aratum, que acabou de ser aprovado, que tem parte onshore e parte offshore, de uma plataforma fixa. Mas a ideia é reciclar o máximo possível, reutilizando esse aço, né, fechando o ciclo todo da cadeia, mas tentar otimizar essas reservas também, que trazem riqueza para o nosso país, gerando royalties, empregos, participações especiais, que a gente deseja muito pagar um dia, em breve, quem sabe, com um volume de produção aumentado, e fazendo tudo de forma mais segura, econômica e sustentável, né, para o meio ambiente, em especial para o Marinho, né, que a gente está focado aqui na parte marítima. Então, assim, vou tentar trazer um overview de 3 possibilidades que a gente aventou diante do cenário internacional, que uma seria a substituição do bunker hoje para LNG. Então, aqui tem alguns números, né, de consumo dessas embarcações globais, uma redução significativa da emissão de poluentes, principalmente em função da nova regra da IMO 2020, que obrigou a redução do teor de enxofre de 3,5% para 0,5%. Isso aí eu posso até falar pela Petrobras nesse caso, que houve exportações muito altas nos últimos anos, em função justamente do óleo, da qualidade do óleo da Petrobras já ter esse teor de enxofre muito menor do que o óleo internacional. Então, isso favoreceu, foi uma vantagem competitiva para a empresa. Então, essas emissões, a ideia é reduzir, né, esses poluentes, e o LNG seria uma boa estratégia para que isso ocorra. A Shell já é benchmark no mercado internacional, já utiliza esse tipo de transporte. Tem várias outras empresas, como a Maersk, que agora está utilizando o metanol como uma alternativa. Tem empresas norueguesas fazendo testes com hidrogênio, que eu também vou falar mais à frente. Então, esse combustível ele já é disponibilizado hoje, ele vem da extração do próprio óleo, né? Até poucos anos, décadas, menos de 2 décadas atrás, o gás não era muito bem visto, digamos assim. E agora, com esse boom internacional, e principalmente no Brasil, né, com o novo mercado de gás também, propiciou que o gás seja o vetor dessa transição energética, que ela é necessária, mas uma coisa de cada vez, né? Adaptada para a realidade de cada país, que o Brasil já possui uma matriz energética bastante limpa, então a gente quer aprimorar isso, mas ainda assim utilizando os recursos naturais que a gente possui, né? Então, pode reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em até 23%, utilizando o LNG ao invés do bunker tradicional, e potencializa a descarbonização, né?
Além disso, tem o hidrogênio, que também é uma possibilidade, mas ainda estão em vários projetos em estudo, né? A própria 3R, a gente hoje é focado ainda na produção de óleo e gás, mas estamos estudando para onshore soluções também para consumo próprio de energia solar e de gás, inclusive utilizando no futuro eólica, onshore e offshore, e quem sabe no futuro também hidrogênio, né? O hidrogênio verde, que é muito utilizado, que ele é produzido através de energia renovável, como a solar, eólica, biomassa, e não emite tanto dióxido de carbono. Então, aqui tem alguns dos projetos já listados, parece que tem mais de 12 já registrados no IBAMA. Tem muitos aqui que são projetos pilotos, como se pode ver, tem até a da Yara com a Raizen, algumas joint ventures, né, parcerias sendo feitas para minimizar riscos, para aumentar o aprendizado de ambas as empresas e oportunidades, tem Neoenergia, várias outras aqui, em portos, principalmente para otimizar a logística pré-existente, para você poder não só exportar ou utilizar até o próprio gás do pré-sal, inclusive, em alguns casos. Mas, por exemplo, aqui temos no Porto de Pecém, no Suape, e tem também no Porto do Açu. Opa, perdão. Projetos aqui que estão ainda assinados no memorando de entendimento que deve se concretizar nos próximos anos. Eólicas offshore. Esse aqui é um quadro que eu até consegui obter com o pessoal da Ristad, agradecer meu amigo Gabriel, onde tem uma previsão, aqui uma projeção da construção de embarcações de apoio, né, para suprir essas demandas das eólicas offshore, que da mesma forma que a gente tem a indústria de upstream, vai ser necessária a instalação e a utilização já do mercado que a gente já tem de contratadas, de prestadores de serviço para fazer as estacas das pás eólicas, a princípio em águas rasas e depois passando para águas profundas também. Então, se espera que o pico dessa demanda seja em 2026, com 282 novas embarcações de apoio focadas para essa demanda de eólica offshore. Além disso, tem aqui uma projeção de demanda por trabalho, né, por tipo, que aí tem instalação de turbinas, fundação, comissionamento de instalação, inspeção, auditorias, também com um pico aqui em 2030. Então, tem mais de 13 tipos de serviços aí incorporados nessa nossa nova atividade, né? Novo nicho, digamos assim, com muitas oportunidades para o setor naval brasileiro. Então, um overview, né? Quais seriam as vantagens? A eólica offshore, ela tem uma tecnologia diferente da onshore, apesar de ser mais cara, tem ventos com velocidade mais altas também. Então, dependendo do ambiente, se houver sensibilidade naquele leito marinho ou não, enfim, isso é uma questão para o órgão ambiental, né? No caso o IBAMA, que já está familiarizado com esse tipo de estudo, de pesquisa. Então, a gente entende que esse know-how ele pode ser muito transportado, né, para essa nova realidade da parte de eólicas offshore, no caso. E, dependendo da região, ela pode ter uma capacidade de 41% superior aos projetos onshore, segundo a IRENA, né, que é um órgão italiano global. Enfim, a gente tem essa sinergia e integração da indústria de óleo e gás com a eólica offshore, como eu mencionei, de capacitação, de experiência, de instalação, né, de plataformas fixas no leito marinho ou flutuantes, e alternativas tecnológicas que estão sendo cada vez mais estimuladas, como, por exemplo, o Alfredo Renault comentou na semana passada, num evento na Firjan, que há uma flexibilização da cláusula de PDI, nesse caso, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que possa ser utilizada também para fomentar startups ou outros projetos, né? Utilizando aquele 1% do lucro da produção em projetos de energia renovável. Então, isso é muito interessante, que o próprio governo flexibilize esse recurso já existente para que as empresas sejam estimuladas ainda mais a criar novas soluções para esse tipo de opção. Então, isso já está a nosso favor. E, além disso, adiciona-se também a questão do hidrogênio, né? Porque anda muito junto a eólica com o hidrogênio. Atualmente o azul, mas a intenção é que se utilize mais o hidrogênio verde também, utilizando água, inclusive salina, o que a gente já tem nessa realidade do Brasil, né? Diferentemente do Chile, por exemplo, que tem um potencial muito grande solar por causa do deserto do Atacama.
contudo, não tem água. Então, foi o que eu falei, cada região, cada país tem as suas especificidades e realidades, o que pode funcionar e ser mais promissor do que outras fontes renováveis, né? Então, existem projetos, inclusive no PECEM, como eu comentei, SWAP e ASU, vislumbrando parcerias estratégicas para integrar esses complexos aos projetos eólicos marinhos. O Açu, por exemplo, é o terceiro maior vento do país, com uma capacidade de quase 3 gigas de licença. E o valor dessa energia renovável, matéria-prima para as indústrias de baixo carbono, ela vai transformar essa energia numa commodity global, assim como o aço, o minério de ferro é hoje. Então, essa realidade se espera que chegue num panorama, num cenário próximo aí, até 2050 ou antes. Mas quais são os desafios, né? É muito custoso, apesar de ser muito interessante e necessário, esses modelos têm a questão de corrosão. Por exemplo, na Argentina, se tentou fazer muito eólico offshore, mas se percebeu que o vento lá trazia um pó que corroía muito as pás eólicas. Então, tem que se verificar uma tecnologia que, assim como o Coral Sol, né, que a gente está tentando aqui no Brasil enfrentar esse desafio, você verificar uma tecnologia que permita uma proteção maior nesses equipamentos, nas instalações, para que elas não se deteriorem tão rápido com a ação do tempo e da natureza, e que isso também não seja economicamente viável, né? Não tão custoso, como parece que pelo estudo da IHS é 8 vezes mais caro produzir hidrogênio verde do que o hidrogênio do óleo base. Então, a gente idealiza muito, né? Mas na prática, não sei quão rápido e quão factível, né, considerando a parte econômica, se tornará essa substituição do óleo e gás pelo hidrogênio na prática, né? Então, tem esse impacto também, podendo haver impacto para a indústria pesqueira, tem que se avaliar todo o ecossistema em volta, a parte socioeconômica, assim como já é feito num cenário de risco upstream, a mesma coisa para a parte eólica offshore, se não for apenas para um consumo próprio, se você pretende conectar isso numa instalação no grid, para participar de um leilão, por exemplo, por regiões, né? Sudeste, Nordeste, Sul, enfim. A parte tecnológica, né, das turbinas em si, inclusive se falando de frota marítima, como se dará essa propulsão, né, se é eficiente tanto quanto o bunker atual. Então, tudo isso é levado em consideração nos estudos, nas análises mais críticas, não só na parte econômica, né? Então, tenho aqui alguns outros dados mais técnicos, o que já vem sendo adotado internacionalmente, e se busca turbinas especiais, né, que, com maior duração e rotor, de pás mais longas, para que se tenha um projeto a longo prazo, né, não só a curto prazo. Então, esse CAPEX ele demora um pouco para você ter esse retorno do investimento. Deixa eu passar aqui. Então, aqui tem alguns gráficos mostrando, né, como que se dá internacionalmente na Ásia, China, Japão. Inclusive, interessante mencionar que existe uma rota verde entre o Japão e a Austrália, por iniciativa do próprio governo, das siderúrgicas e dos investidores e afretadores, para que se promova novas embarcações que já utilizem esse combustível verde, esse selo, né, digamos, e tem a intenção de se haver uma certificação global que chegue no Brasil também, assim como acontece nas madeiras certificadas, que existe esse combustível de selo verde, digamos assim, que bonifique, né, ou pelo menos liste as principais empresas que já utilizam isso, para que valorize as suas marcas, né, os seus shareholders, os seus investidores, os próprios valores das ações e o produto em si, de forma que se torne viável essa questão da descarbonização global a médio prazo. Então, aqui é mais ou menos quanto tempo demora, né, as etapas de um processo de desenvolvimento e pré-construção desse tipo de implementação de projeto, de plantas, tem planta de hidrogênio verde, tem planta de amônia, enfim, cada uma com as suas especificidades, que eu não sou técnica para entrar aqui no detalhe. Mas, além disso, tem a questão da capacidade, né, que a gente realmente pode aumentar consideravelmente a capacidade de megawatts no Brasil, chegando no pico aqui em 2030. Inclusive, já tem algumas fazendas aqui comissionadas
próximas a 2026, na conclusão, que isso vai gerar uma capacidade muito grande para diversificar o portfólio da nossa matriz energética. Então, é extremamente positivo esses movimentos que já estão acontecendo no Brasil. Além disso, né, tem a questão global a meta do Acordo de Paris até 2050 e do IEA. Perdão, gente, aconteceu alguma coisa aqui. Que a ideia é ter 8 gigatons, né? Então, não sei se é factível tudo isso até 2050, mas há aqui realmente um gráfico considerável, inclusive aqui da América do Sul em verdinho até 2030, subindo mais de 25%. Aqui a gente encontra outras formas, né, de captura de carbono, inclusive na parte de aço, refino, no próprio processo em si, de forma a otimizar os projetos Lean, né, que eles chamam, mas voltados para a descarbonização desses projetos. Não é mais admitível, digamos assim, produção via carvão, mas em alguns países essa é uma realidade, diferentemente do Brasil, que não tem um inverno rigoroso. Tem outros países que acabam utilizando esse tipo de mecanismo, né, de recurso, é quase que inerente, né, à realidade daqueles países, mas a ideia é justamente diminuir no processo de gás, no processo de hidrogênio em si, e é uma realidade aqui que também você depende do consumo, né? Porque Estados Unidos, por exemplo, é 30%, Canadá 17%. Então, a demanda por país também vai variar muito, como a Magda comentou também, diferentemente do Brasil, a própria Daniela pontuou isso. Só que a gente está falando de investimentos por ano em 2030 de 55 bilhões de dólares. Não é nada muito simples de se realizar. Mas, só para concluir aqui tudo que eu falei, basicamente, concordando, né, já com o que foi dito, primeiro é tentar utilizar o que a gente já possui, descomissionar, em último caso, o que realmente for necessário, reutilizar esse aço, podendo reutilizar, inclusive, campos abandonados de forma permanente, eles podem servir de estocagem para CO2. Então, dando uma nova roupagem ou utilização para esse gás carbônico, tanto para o CO2 com novos produtos, como a Schlumberger já está tentando fazer, dentre outras prestadoras de serviço, como a armazenagem em si. Então, há essa sinergia, não só do know-how das instalações, né, da capacitação de trabalho, de técnicos, para eólicas offshore, passando desde águas rasas para profundas e ultraprofundas, considerando que a gente já tem conhecimento nisso, o próprio órgão ambiental também, para participar dos próximos leilões de energia. Esse custo de hidrogênio verde ele ainda é muito alto, comparado ao azul, mas eu entendo que é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar em breve, né? Seja por pressão de acionistas, seja por novas mentalidades, pela nova geração, ou por questões econômicas, ou até de benefícios, eventualmente, fiscais, considerando que é um novo nicho de setor, que é interessante, porque vai criar mais empregos, né, para a nova geração, dentre outras também. A amônia verde ela é utilizada também como fertilizante e ela é de fácil transporte, uma vez que ela pode ser, assim como o GNL, ele pode ser regasificado, líquido, né, condensado a temperaturas muito amenas. A amônia ela pode voltar a virar um combustível energético, uma vez chegando na Europa, por exemplo. E assim como o Brasil é um dos maiores produtores de aço, a gente também pode ser produtor de fertilizantes, principalmente agora considerando o gás, né, e verificando, por exemplo, que a Rússia está com várias sanções e embargos internacionais, então o momento é bem oportuno para a gente não perder essa chance. Que mais? Aqui a colaboração entre as empresas, né, nesse aprendizado, que está todo mundo nesse estágio inicial, então as empresas às vezes eu brinco que são concorrentes, mas muitas vezes são parceiras, vide leilões de upstream e outras questões, quando quer se consolidar, unificar para aprimorar uma regulação, por exemplo. No estado do Rio, a gente tem também uma lei que destina 2% do lucro de térmicas para energias renováveis em projetos novos, né, inclusive. CCU e CCUS eu já falei, né, que é storage, armazenamento. Então, assim, eu entendo que o Brasil ele é competitivo, ele pode se tornar ainda mais. Comparando aqui, a Magda também citou o exemplo da Alemanha, mas eu queria trazer que a melhor incidência solar, né, e radiação solar da Alemanha ainda é
pior do que a pior brasileira, entendeu? Então, assim, a gente está muito, muito aquém, muito acima nessa vantagem competitiva em solar, por exemplo. Tanto onshore quanto offshore. Aí a gente tem exemplos em Minas, né, no Nordeste, no Rio, em algumas áreas, como, por exemplo, no Açu, também ali na São João da Barra. Enfim, o gás vai ser o vetor dessa transição energética, eu não tenho dúvida, já está começando a ser, né? Tem que ser tudo ao seu tempo. E é sim necessária, porque vários estudos já corroboraram que os danos causados pelas mudanças climáticas serão infinitamente maiores do que o custo do investimento em si. Então, era basicamente isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada novamente e fico à disposição aqui para qualquer dúvida. Obrigada. Muito obrigada, Meg, pela sua palestra e pelo nível de detalhes que você pôde oferecer para a gente. Acho que coadunando aqui um pouco do que foi falado antes, já antes pela doutora Daniela e também pela doutora Magda, no sentido de que eu queria traçar aqui um paralelo entre todas as falas, no sentido de que a gente não pode mais falar sobre segurança energética sem falar da questão ambiental, que foi a primeira tratada aqui. Então, não é possível mais pensar nos mercados e como eles podem se tornar mais seguros e, naturalmente, garantir a segurança de toda a cadeia produtiva sem que essa componente esteja na pauta. E foi muito bom ouvir você finalizar com a ideia de que os investimentos serão certamente mais custosos para lidar com as mudanças climáticas do que propriamente com a própria transição. De outro lado, a gente tem um outro fator que me parece bastante representativo na doutora Magda e na representação que ela traz, que é como solucionar problemas a partir também da experiência de criação e de melhoria de políticas públicas. E isso vai ao encontro do que também o cluster tecnológico naval do Rio de Janeiro sinaliza, que não é possível trabalhar sozinho, que também foi parte do que você acabou de falar. E quando a gente tem instâncias que conseguem reunir essa tarefa difícil de reunir os vários aportes provenientes de indústrias que eventualmente são concorrentes, mas que, sobretudo, precisam da prosperidade desse setor e precisam estar alinhados com os fazedores de política pública, porque, naturalmente, precisam refletir não só o interesse objetivo representado no voto, mas também todo o interesse que está ligado ao desenvolvimento regional e, por que não, nacional a esse respeito. Aqui, como vocês sabem, né, a gente vive praticamente uma crise de abastecimento, e hoje o combustível é muito caro, a gente tem no nível individual o suporte dos governos e do governo português em especial, dando subsídios em relação ao consumo direto, mas ainda esses subsídios são pequenos face a todos os prejuízos de produção industrial. Portugal hoje é o país que mais cresce no universo da União Europeia, 5,8% é a projeção desse ano, e também foi o país que teve dois elementos, acho que diferentes, que podem ser tratados aqui, que um primeiro deles o país dos 5 maiores que tiveram algum tipo de transição energética eficiente, ou seja, a transição energética aqui para energia limpa foi muito grande, mas isso também, de alguma forma, prejudicou Portugal em matéria de alguns outros investimentos, como, por exemplo, o próprio eólico oceânico, que nunca aconteceu, justamente por serem águas muito profundas, é o que aqui se ouve. Então, há muitos desafios. Em contrapartida, o segundo elemento é que Portugal conseguiu, como alternativa ao próprio combustível russo, do qual ele não depende totalmente, criar relações por meio de gasoduto com o Marrocos, por exemplo. Então, essa esfera de segurança energética tem modificado muito rapidamente a maneira pela qual os países têm engajado aqui na transição, e isso, sobretudo, agora motivado por razões geopolíticas muito presentes e com a possibilidade de guerra muito próxima e da guerra aqui no continente, isso tem um outro valor. Eu queria, então, abrir perguntando, só um minuto. Desculpa.
Eu queria aqui abrir as perguntas, pedindo para que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês veem a perspectiva de contribuição brasileira no cenário internacional, tanto como possível exportador, como benchmark, como qualquer tipo de contribuição que possa ser feita. E enquanto eu ouço vocês, eu vou receber as perguntas pelo chat, de modo que todos possam participar aqui desse debate. Começando então na ordem pela doutora Daniela. Então, eu acredito que naquela linha que eu falei de todas as oportunidades que existem, né, na transição e no alcance dessas metas, o Brasil tem competitividade em muitas áreas. Então, no cluster naval, com certeza, porque ao desenvolver, né, as soluções para essa indústria do Rio de Janeiro, ela está produzindo soluções para o mundo inteiro, e daí a questão de se posicionar internacionalmente para que essas soluções alcancem esses outros mercados. Mas se a gente fizer o nosso dever de casa aqui, conseguir achar serviços, produtos, tecnologia, soluções de transição para nós e para a nossa matriz, como foi comentado, né, que nós também somos grandes produtores e consumidores aí de petróleo, enfim, de energias não tão limpas, mas produzindo as soluções para nós de uma forma já pensando no mercado global, a gente se abre para ser um líder, né? Não existe essa liderança ainda nesse setor, eu acredito. Se existe, vocês têm que me corrigir que eu não conheço, mas digamos assim, né, que seja formado aí no Rio de Janeiro um cluster naval de energias renováveis ou energias limpas ou soluções de transição energética para o setor. Essa solução vai ser exportada para o mundo inteiro, porque o problema é global, né? Então, o bom desse desafio tão grande é que, de novo, é uma oportunidade tão grande. É um mercado global, e se o Brasil se posicionar como líder, ele abre aí uma frente de negócios fantástica. A gente olha para o estado do Rio de Janeiro, e olha para a indústria naval, e olha para a indústria do petróleo, a gente vê alguma coisa no Brasil que tem um porte diferente do que tem no mundo. Né? Então, só para início, né, eu mostrei para vocês que a própria matriz energética brasileira já é muito renovável. Né? E que essa quantidade de renováveis é atípica em relação ao mundo. Enquanto a gente tem 46% de renovável, o mundo tem 13%. Né? Quer dizer, nós estamos quase 4 vezes mais em termos de matriz energética do que o mundo. Tá? A questão do gás é outro paradigma, né? Nós vamos ter que nos ajustar melhor com essa questão do gás, porque ele vai ser, sim, né, uma contribuição para a redução de emissões. Mas o Brasil é muito mais do que isso. Na verdade, o Brasil é biocombustíveis, né? O Brasil tem 8% de etanol de etanol na sua matriz energética, né? Etanol, bagaço de cana e vai por aí afora, né? Então, essa contribuição do biocombustível é muito grande também no Brasil, né? Estamos indo na direção do biodiesel, uma coisa que o mundo não faz muito, né? O mundo já foi na direção do etanol, mas o biodiesel nós estamos, vamos dizer assim, como uma ponta de lança. Então, tem muita coisa. E tem também toda uma questão de comercialização de crédito de carbono que vem da indústria do petróleo, os tais dos CBIOS, né? Ou seja, as metas de descarbonização impostas para as distribuidoras de combustíveis e comercializadas na Bolsa. Né? Quer dizer, isso também é uma coisa boa feita para o Brasil, também é uma solução, vamos dizer assim, que vem sendo adotada pelo Brasil com sucesso. Né? O grande desafio desse momento é como é que essas políticas vão persistir diante da crise provocada pela guerra da Rússia e da Ucrânia, com a Ucrânia, né? Então, nesse momento, os combustíveis estão ficando mais caros, então o biocombustível acaba sendo ameaçado e a gente acaba tendo uma política de redução de biocombustível na mistura e pleito ainda maior de redução, quando, na verdade, nós devíamos estar indo na direção oposta. Né? A gente tem aí todo um questionamento
né, em relação aos créditos de carbono e as metas de descarbonização, exatamente pela questão do aumento de preços decorrentes desse aumento das commodities, mas também pressionado pela guerra da Rússia e Ucrânia. Então, nós vamos ter que ver aí, né, na verdade, como é que as soluções brasileiras que estão sendo apresentadas e estão dando certo, né, vão ser afetadas por um cenário de guerra que pode sim fazer a gente andar um pouquinho para trás em vez de andar para frente. Tá? Então, eu acho que esse é um desafio grande que está aí pela frente, mas eu diria que em termos de transição energética, o Brasil está, vamos dizer assim, muito bem colocado no palco mundial. Muito obrigada, doutora Magda. Queria ouvir, então, agora um pouquinho da doutora Meg. Obrigada. Bom, só corroborando com tudo que já foi dito aqui, né? Eu acho que a gente está bem colocado. Tem um dever de casa a ser feito, né? Tem essa parte de políticas públicas que ainda está muito incipiente, mas considerando que a gente já tem uma matriz mais limpa e tem o know-how, né? Já temos experiência, inclusive somos um dos líderes, né, da América Latina, eu acho que seríamos, na parte de upstream e na parte de energia de forma macro, né? Até pelo tamanho, pela demanda, enfim. Há interesse e temos um cenário que é muito importante manter de segurança jurídica, equilíbrio em respeito aos contratos, não há cenário de guerra, né? Independente da questão dos vieses políticos, eu acho que é importante manter, né, o cenário regulatório estável, de forma a garantir que haja contínuo investimento, que as empresas se sintam seguras em investir no Brasil, porque rankings globais, por exemplo, entre as majors, às vezes elas disputam um investimento em qual país vai ser, dependendo do retorno, dependendo da situação econômica, ou de guerra, ou política, enfim. Isso é muito importante que seja mantido no Brasil. A exemplo da própria ANP, que é um stakeholder muito relevante e muito razoável, e tem se mostrado cada vez mais eficiente também. Então, é importante player aí que a gente tem. Alinhado a isso, né, o conhecimento interno das pessoas que trabalham para essas empresas e que buscam também a experiência internacional como benchmark, assim como foi para a abertura do mercado de gás, que demorou mais de uma década na Europa. Aqui também vai levar algum tempo. A gente não pode comparar o Brasil com a realidade da Noruega ainda, né? Um dia, quem sabe. Mas, infelizmente, não dá para comparar a banana com a laranja nesse sentido, mas a gente vai fazendo passo a passo o que é possível, que tem muita coisa a ser feita. A gente tem que aproveitar os recursos, né? Hídricos também de forma consciente, mas principalmente o eólico e o solar, que estão aí, que são gratuitos, né? Então a gente tem que tentar otimizar esses recursos, aliado à parte de inovação, né? De tecnologia. Acho que seria isso, contando com boa colaboração da parte institucional dos governos, né, de cada estado e principalmente o federal como orquestra desse novo cenário aí que se aproxima. Era isso. Muito Obrigada. obrigada, doutora Meg. Eu vou fazer aqui 2 perguntas numa rodada, que estão no chat. Então, para as 3. A primeira pergunta é: considerando o movimento de redução de consumo de combustível fóssil pela indústria automobilística, é correto afirmar que esse fato prolongará o tempo de vida da atividade de exploração? Essa é a primeira pergunta. Guardem. A segunda pergunta diz que foi comentado que o Brasil usa menos energia do que a média mundial. Isso se dá por pouca oferta de energia? E a transição energética almejada, então, vai diminuir o preço dos combustíveis fósseis no Brasil? Rodada de novo, doutora Daniela. Eu vou pedir para te repetir de novo, que eu tive uma falha da internet nas perguntas, desculpa. Sem dúvida nenhuma. Então, a primeira pergunta é: se considerando o movimento de redução do consumo de combustível fóssil pela indústria automobilística, se é correto afirmar que esse fato prolongará o tempo de vida da atividade de exploração? A segunda pergunta, e ainda tem uma terceira, então agora aproveito já para fazer, para a gente terminar o painel não muito longe do tempo estimado. Foi comentado que o Brasil usa menos energia do que a média mundial, e ele pergunta se isso se dá por pouca oferta de energia, e se a transição energética almejada vai diminuir, então, o preço dos combustíveis fósseis no Brasil.
E, por último, a energia renovável depende para sua implementação da energia fóssil. Em termos amplos, qual o cronograma previsto para otimizar ecologicamente essa transição? Muito obrigada às contribuições aqui, desde já, ao Lessa, ao Almirante da Silva e também ao engenheiro João Carlos Fonseca. Por favor. Só pergunta fácil. Vamos lá. E para as quais eu não tenho muitas respostas concretas, mas eu vou tentar. Redução do consumo. Eu acho que dependendo do setor existe uma redução, mas em outros existe um crescimento gigante. Então, eu não tenho os dados reais, mas teria que ser analisado, né? Então, no momento aí que vamos tirar os caminhos... Vamos falar de mobilidade, por exemplo. Mobilidade elétrica, que gera todo um assunto aí, de novo, da descarbonização né, do transporte, do uso de combustíveis renováveis, do uso de energia elétrica e como que ela é produzida. De novo, são muitos dados e muitos fatores, e os estudos, geralmente, eles não computam tudo. Então, quem disse que existe a redução do consumo final, eu gostaria de ver os dados e analisar o que eles estão realmente contando com. Existe uma crescente de energia no mundo simplesmente porque a população está crescendo, né, de forma exponencial. Então, se nós mantermos o nosso consumo, como a população cresce, a energia cresce. E um outro fator que faz esse crescimento de energia é a melhoria de qualidade de vida e qualidade de renda. Então, esses países que são subdesenvolvidos estão indo para desenvolvimento e para se tornar desenvolvidos, eles só consomem mais energia. Então, eu não vejo num cenário de curto prazo uma queda, né, do consumo de energia global. Podem me contradizer e me mostrar dados em relação a isso, mas, de novo, se a gente for só pensar nesse cálculo que existe de 9 bilhões de habitantes né, antes de 2050 no mundo, e pensar um mesmo consumo, um consumo reduzido para todas as pessoas, a gente continua com uma demanda gigante. E existindo essa demanda, precisa descarbonificar e precisa dessa transição. Então, acho que a questão aí da redução ou não é um assunto, é um tópico, dá para fazer um outro seminário só disso. O preço, né? O preço, ele é volátil, e, de novo, se a gente for olhar de uma forma linear para o futuro, ele vai cair, porque a gente vai ter energia de graça, como foi dito pela doutora, então nós vamos ter solar e eólico, que teoricamente tem um custo de implantação muito alto, mas tem um custo zero de produção, então nós vamos investir e vamos ter energia muito barata no futuro. Essa seria uma conta de padeiro. Vamos chegar lá no curto prazo? Bem difícil. Como acontece essa transição? Depende de vários fatores. De novo, o petróleo, se formos olhar historicamente o preço do petróleo em si, não vou falar da energia globalmente, já tivemos vários ciclos, e agora com a questão da Rússia e da Ucrânia, fatores completamente inesperados, de novo alterando o valor rapidamente né, e, de novo, nos surpreendendo com essa previsão. Então, assim, estamos no auge, não posso dizer, estamos caindo, não posso dizer, de novo, eu não sou economista e não vou poder responder dessa questão do preço, mas, de novo, de uma forma bem simplista, se fizermos a transição, sim, o custo cai para zero. Só que o custo do investimento vai ter um payback, e esse payback vai ser cobrado desse custo. Então, todas essas contas têm que ser feitas. E para finalizar ali, qual que é o cronograma dessa transição? O cronograma depende da gente, depende dos nossos governos, depende das prioridades, depende de uma geração nova que não vai... Na Noruega, que foi citada aqui também, está tendo um lobby fortíssimo dos jovens né, nos políticos e nas eleições, inclusive, que lá eles são um pouco mais diretos na forma com que eles elegem, digamos assim, os governantes. A agenda green lá do partido especificamente mais que defende essa pauta, ela está crescendo e ela está tendo um alcance muito grande na juventude. Então, se uma próxima geração simplesmente não consumir nada que, né, aqui a gente sabe que também é bem difícil, quase impossível, porque isso também não se vira o transatlântico aí, né, com cavalo de pau, mas enfim, se realmente nós,
decidirmos que a transição é curta, nós temos a tecnologia e o investimento e a condição de fazer, mas vai ter que gerar uma demanda por essas energias limpas, que também foi comentado aí, né? Então, ó, nós vamos investir pesadamente em gás natural, em nitrogênio, em solar, vamos se tiver cliente para isso. E daí essa transição vai ser super rápida. Agora, se a demanda não crescer para essa energia limpa da forma que se espera, se não existirem incentivos de governo, se não existirem legislações, se não existir uma pressão para que aconteça, essa transição pode não acontecer nunca. A gente pode continuar, né, teoricamente, exatamente como está, se ninguém pressionar ou demandar mais do que hoje. Então, como eu falei, só pergunta fácil, muito boas, porque nos geram muitas reflexões, nos fazem querer ver mais dados e buscar mais informações, mas eu não tenho a resposta, né, direta para nenhuma delas. Muito obrigada, Daniela. Eu passo agora para a Meg, depois eu vou ler os recadinhos do chat aqui, agradecendo ao painel. Meg, depois eu chamo a doutora Magda. Pode falar, Meg. Não, Sabrina, assim, eu não tenho muito acrescentado o que a doutora Daniela comentou por causa desses números, né? Também não é minha área, mas assim, a realidade do carro elétrico, ou pelo menos flex, ela já está acontecendo, né? No Brasil, eu vejo muito assim no Rio, pelo menos, eu vejo a parte de fabricação, nos shoppings mesmo, os locais que estão instalando baterias, recargas nos próprios condomínios. Eu acho que isso não tem como voltar atrás, porque apesar de quando você compra o carro é mais caro, no final do dia o combustível compensa, né? Em algum momento ali. Eu acho que isso também eu vejo uma realidade das novas gerações, né? Essa vontade de querer fazer diferente. E então fica esse mix etário que é muito positivo também, de pessoas mais expertas que já passaram ciclos, crises, guerras, moedas. Então, acho interessante essa visão que se complementa, né? Nem 8 nem 80. Mas eu penso que vai ser uma realidade, sim. Eu não sei mensurar em quanto tempo, né? O dono da Tesla lá tem as projeções dele, que influenciam no mercado de ações e tudo, mas eu chutaria aqui que pelo menos aí mais umas 2 décadas para se tornar uma realidade, não 100%, mas a maioria, né? Talvez. Enfim, para todas as outras áreas, né? Não só para carro que eu estou falando. A transição em si, apesar dessa meta que eu acho até um tanto ambiciosa de 2050, mas tem que ter. Mas aí já se falava isso desde a Eco 92, né? De outra forma, eu acho que as coisas demoram um pouco para acontecer. Por exemplo, se falando de descomissionamento, a Convenção de Hong Kong, ela já tem mais de 10 anos. E até hoje ela ainda não é obrigatória porque ainda não teve o número suficiente de tonelagem ou de países signatários. Inclusive o Brasil ainda não é. Apesar de qualquer estaleiro, se desejar ter um selo verde ou pelas restrições até da Comunidade Europeia, ele pode? Pode. Mas ainda não se tornou uma realidade, né? Um pouco diferente da IMO 2020, porque as sanções são um pouco mais ali, mais fáceis de se concretizar, eu diria, não só a bandeira, né? Então, eu acho que pode ser que demore um pouco mais do que a gente gostaria, e ao mesmo tempo tem que aproveitar as outras oportunidades que estão na mesa, né? Como eu já comentei, mas vai acontecer, eu acredito que vai acontecer sim. É isso. Muito obrigada, doutora Meg, pelos esclarecimentos. Eu queria agora finalizar ouvindo a doutora Magda, por favor. Vou ligar meu som aqui. Bom, como disseram minhas antecessoras aí, só pergunta fácil, né? Só pergunta fácil e só, vamos dizer, provocação para a gente, para motivar pensamento, né? Em relação a preço, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quando a gente olha para trás, a gente vê preços cíclicos, né? A gente vê petróleo hora alto, hora baixo, mas no histórico da vida produtiva e da utilização do petróleo, a gente vê mais períodos de preço baixo do que de preço alto, né? Em geral, esses preços altos estão associados com um desequilíbrio, né? Com desequilíbrio grave, né? Com desequilíbrio pequeno sempre há, né? Mas o desequilíbrio grave. Então, nós começamos a ter eventos climáticos que agravam invernos no hemisfério norte, né? Agravam verões
no hemisfério norte. E com isso, né, nós vimos o estoque de combustíveis da Europa, por exemplo, baixar. Só que a Europa é um grande consumidor de combustíveis. Então, quando acontece um desequilíbrio na Europa, casado com o aumento de consumo da Ásia, por exemplo, né, que vem crescendo, a Ásia-Pacífico vem crescendo muita demanda, esse é um desequilíbrio suficiente para aumentar o preço do petróleo. Quando isso acontece, casado com uma guerra, né, aí é que se precifica um risco, né, um risco que ninguém sabe direito qual é, né, e que motiva, né, essa subida dos preços de petróleo. Né? Então, na verdade, nós estamos aí com esse preço do petróleo subindo, precificando um risco de desabastecimento por questões de guerra. Né? Então, se você tem, por exemplo, um embargo de um grande consumidor que é a Europa ao petróleo russo, né? Isso gera um desequilíbrio muito grande, um desequilíbrio da ordem de 1 milhão de barris por dia no mundo já é uma grande coisa em 100 milhões, que dirá um desequilíbrio de 4 ou 5. Né? Então, o mundo ainda está olhando para esse problema e vendo como é que ele vai suprir a demanda da Europa se ela não tiver o abastecimento russo. Né? O abastecimento russo do gás, o abastecimento russo do petróleo em si e o abastecimento russo de derivados. Né? Então, isso aí mexe com as cadeias globais, né? Mexe com a logística do mundo, né? E a gente não sabe nem se a gente vai ter navio para desviar isso tudo, né? Porque a Rússia tem trajeto em terra, tem trajeto por gasoduto, né? Tem trajetos já estabelecidos, né? Que não dependem tanto de navios, por exemplo, e aí a gente volta para o mar. Né? Você imagina se a gente tiver que substituir o abastecimento da Europa de gás da Rússia, né? Por abastecimento via navios, né? Para a Europa. Né? Então, nesse momento, está se pensando nisso, né? A Noruega está contribuindo mais com o gás da Europa, a Argélia está contribuindo mais com o gás da Europa, mas ainda tem um gap muito grande a ser tratado aí, tanto para o gás, quanto para o óleo, quanto para os derivados, que está sendo precificado. E a questão, então, de novo, eu volto, risco, em geral, é precificado, e essa precificação do risco está levando a esses preços exorbitantes. Eu diria que vai passar, mas a guerra é sem dúvida, né, um complicador gigante que ninguém tem como antecipar quanto tempo vai durar, nem qual vai ser o seu impacto. Né? A gente fala em carro elétrico e cronograma de transição. Né? Eu falo para vocês o seguinte, olha, antes do carro elétrico, a gente tem que resolver o problema do transporte de carga. Né? Enquanto a gente não resolver o problema do transporte de carga, teremos demanda para petróleo de uma maneira muito importante. Né? O problema do transporte aéreo, né? Também, cada vez mais no mundo, mas o transporte de carga é central nisso. Então, o diesel é central. Quando você vê, por exemplo, o Brasil, né? Você vê um Brasil que demanda um número da ordem aí de 62 bilhões de litros de diesel por ano. Gasolina é 40 e poucos. Tá? Então, quando a gente fala de veículo leve, né, como o próprio nome diz, veículo de passeio, passeio é fácil de substituir, né? Porque o passeio é uma opção, né? Ele pode ser substituído pelo transporte público, ele pode ser substituído por outro tipo de transporte, no caso, carro elétrico ou qualquer equivalente, né? Mas o transporte de carga não. O transporte de carga num país como o Brasil, por exemplo, né? Ele transporta a cesta básica. Né? Ele transporta pessoas, ele transporta a cesta básica. Como é que você substitui, sem risco, né, um fornecimento de transporte que mexe com a cesta básica do consumidor brasileiro? Né? Então, essa é uma questão que é de mais longo prazo. Né? Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê uma transição energética, sim, acontecendo,
né? Mas eu acho que nós ainda estamos distantes em termos de mobilidade, né? E aí eu trago para vocês um número que é do US Energy Information Administration, né? O que os americanos dizem na sua agência de informações, né? Eles dizem o seguinte: olha, o crescimento da demanda de petróleo no mundo vai diminuir, mas o que vai diminuir é o crescimento até 2050. Ele vai diminuir na medida que haja o crescimento da demanda de renováveis, né? Mas, em princípio, até por questões de aumento de população e de desenvolvimento de países em crescimento, né? Nós temos aí a China crescendo, nós temos a Índia crescendo, só esses dois quanto representa da parcela do globo, né? De habitantes do globo. Então, o que se antecipa, né, pela agência lá de informações dos Estados Unidos, é que até 2050 nós ainda vamos ter o petróleo de uma forma muito relevante, né, com a demanda crescendo, mas crescendo num nível muito menor do que aqui vinha acontecendo antes, né? Então, em termos de cronograma de transição, eu acho que o ano de 2050 vai ser um ano muito crítico, né? Nós vamos conseguir o quê em 2050, né? Quanto é que nós vamos ter conseguido caminhar na direção dessa transição, principalmente, né? E essa dúvida que já era grande, ela aumenta quando a gente enfrenta a questão da guerra e da pandemia, né? Porque os dois mostraram o seguinte: o recrudescimento do carvão, né? Então, o carvão voltou a ser importante em alguns locais onde ele já estava sendo desativado, né? Onde ele já estava diminuindo de importância. Por quê? Para enfrentar preço de commodities, né? Então, e isso aí a gente tem que olhar. É interessante olhar uns números, né? Porque há pouco tempo eu estava lendo uma questão sobre a oferta de energia dos Estados Unidos, e a primeira nação do mundo diz o seguinte: olha, eu tenho petróleo por mais 92, 93, 94 anos, mas eu tenho carvão por mais 230, 240 anos, né? Então, como é que vai rolar isso, né, em termos de descarbonização? Pode ser até que se invente um processo aí para que essa queima de carvão ocorra de uma forma limpa, né? Quem é que sabe, né? A inserção de tecnologia, ela, quando aparece, ela pode ser completamente disruptiva, né? Então, nós temos aí uma evolução tecnológica que tem que nos socorrer em prol dessa transição energética. É verdade que os jovens na Europa já estão falando muito de transição energética e exigindo a transição energética. Mas a Europa não tem petróleo mais. A Europa já está no finalzinho, já está na raspa do tacho dela. Então é fácil não querer petróleo num lugar que não tem petróleo, né? É fácil querer energia de outra fonte quando você é capaz de gerar uma tecnologia nova, né? E não tem a outra, né? O difícil é substituir quando você tem, né? Que é o caso do carvão, né? E é o caso do Brasil com petróleo, é o caso dos próprios Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles foram capazes de reverter um declínio. Em 2006, os Estados Unidos produziam 6 milhões de barris e consumiam 18. Vocês imaginam aí ter um gap de 12 milhões de barris. Isso aí é um déficit absurdo, né? E eles foram capazes de inserir tecnologia e hoje são os primeiros produtores de petróleo do mundo. Por quê? Porque o petróleo ainda é uma energia barata, né? Investir nisso ainda foi mais barato. Agora, quando você olha para frente e vê a primeira nação do mundo dizendo que só tem petróleo por mais 93 anos, você não pode ter dúvida que essa nação está investindo fortemente na direção da tecnologia capaz de gerar transição energética, né? Aí eu mostrei no slide também, não chamei atenção, mas a gente tem a segunda nação do mundo, que é a China, né? Quem é a China hoje? Um país que consome
consome aí um número da ordem de mais de 10 milhões Doutora, a de gente precisa finalizar. Mas pode continuar. Pode só já estou finalizar. acabando, já estou acabando. Mais de 10 milhões e produz 3 e pouco. Então, é um país que tem um déficit de petróleo de 7 milhões. Também deve estar querendo investir em transição energética. Né? Então, a gente vê aí as duas principais nações do mundo, além de um dos grandes mercados do mundo, que é o da Europa, interessados nessa transição energética. Então, nós não podemos ter dúvida que ela vai acontecer. Sem dúvida. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela visão também geopolítica desse cenário global. Queria, então, convidar de volta o diretor-presidente do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, o almirante Walter Lucas da Silva. Por favor, almirante. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, mas principalmente a doutora Daniela, a doutora Magda, a doutora Meg e a doutora Sabrina. A Sabrina está em Lisboa, a doutora Meg e Magda no Rio de Janeiro, morrendo de frio, e a doutora Daniela, que saiu de Santa Catarina buscando um pouco mais de calor em Brasília, mas também está encontrando frio. Bom, muito obrigado pelo tempo precioso que dedicaram a nosso webinar. E, mais uma vez, eu agradeço do fundo do coração a participação, que cada dia mais, com as competências que as mulheres possuem, a sua presença no setor marítimo, não só no mar, mas para o mar e vindo do mar. Ou seja, as mulheres mostraram que mais do que nunca a sua importância e o seu conhecimento, sobejo conhecimento sobre o assunto. Muito obrigado por tudo, uma boa tarde, nos vemos no próximo webinar.